Quem ama, educa. Formando cidadãos éticos. Isami Tiba. Felicidade. Os pais podem dar alegria e satisfação a um filho, mas não há como lhe dar felicidade. Os pais podem aliviar sofrimentos, enchendo-o de presentes, mas não há como lhe comprar felicidade. Os pais podem ser muito bem-sucedidos e felizes, mas não há como lhe emprestar felicidade. Mas os pais podem aos filhos dar muito amor, carinho, respeito, ensinar tolerância, solidariedade e cidadania, exigir reciprocidade, disciplina e religiosidade, reforçar a ética e a preservação da terra, pois é de tudo isso que se compõe a autoestima. É sobre a autoestima que repousa a alma, e é nessa paz que reside a felicidade. Isami Tiba. Grata apresentação de Natércia Tiba aos leitores. Apresento Natércia como coautora deste livro. Ela insiste em ser apenas colaboradora, mas é coautora, pois Natércia introduziu preciosos temas sobre os quais eu não teria condições teórico-prático-vivenciais de escrever. Mesmo que ela ache que sua participação tenha sido pequena, é pura modéstia, pois o que produziu tem uma qualidade ímpar que compensa qualquer quantidade. Esta é, porém, uma saudável dialética que não terminaria nunca, pois se dá entre duas pessoas que se conhecem muito bem. É um relacionamento de mútuo respeito, admiração, carinho e reconhecimento do valor pessoal, familiar e profissional. Então, que assim seja. Natércia participa como colaboradora. Para mim, ela continua coautora. Com excelente base escolar, ela se graduou psicóloga com especialização em psicodrama sob os caprichados e competentes olhares de verdadeiros mestres, além das profundas incursões teóricas em várias fontes, e se lançou nos campos terapêuticos para ajudar seus pacientes, casais grávidos, crianças adolescentes e respectivos pais, a superar barreiras, resolver conflitos, ampliar a vida para o mundo do qual fazem parte e integrar-se com as pessoas que lhes são caras. Como uma especialidade dentro de outra, Natércia focalizou seus interesses em gestantes, marido e mulher, formando grupos de orientação e preparo para a futura pater-maternidade, sem se descuidar e continuar aprendendo com as próprias crianças. Nessas áreas, sua contribuição foi fundamental para este livro. Ela deveria assinar textos de vários capítulos e acréscimos importantes, com tantas contribuições valiosas que seria praticamente impossível destacá-las. Como pessoa, participei ativamente do seu crescimento com alegrias e satisfações, pois chateações praticamente não existiram. Parece-me incrível que aquela criancinha que nascera do meu amor pela mãe dela, minha amada Maria Natércia, crescesse, amadurecesse, casasse com um genro maravilhoso e nos desse 2 supernetos inteligentes, charmosos, amorosos, já tão seguros de si que desmontam qualquer avô, principalmente um babão como eu. Estes netos têm me ensinado muito ao me permitirem repassar as aulas mal aproveitadas com meus próprios filhos. Hoje, Natércia, especializada em terapia de família, participa, sem eu saber, de entrevistas, de programas de televisão, chats na internet e recebo os cumprimentos dos meus amigos e conhecidos pela brilhante colega de trabalho que eu tenho, ela, que lê muito, indica livros para eu ler, acrescenta sua visão ao meu trabalho e me atualiza sobre as novidades que está aprendendo. Aprecio muitíssimo a sábia humildade de poder aprender sempre, tanto a minha como a dela. Sua participação nesta obra cresceu bastante, enriquecendo-a significativamente. Eu gostaria muito que o sentimento de gratidão tivesse palavras próprias, que expressassem tudo o que sinto por Natércia Martins Tiba Machado, mas aqui lhe vai, do fundo do meu coração, o meu muitíssimo obrigado, minha filha. Carinhoso beijo a você, ao meu querido genro Maurício e aos meus amados netos Eduardo e Ricardo. Esta obra apoia os projetos da Enkyo. Às vésperas do centenário da imigração japonesa, intensificam-se os preparativos para as comemorações no ano de 2008, com a conjugação de esforços do governo brasileiro e do povo, que se reúnem em comissões espalhadas pelos mais longínquos recantos deste imenso país.
A mídia destaca fatos históricos que trazem à baila não só a memória nostálgica, mas um sentimento de respeito e gratidão aos que, com muito sacrifício, dedicaram-se à missão de consolidar a economia do país, que na época era essencialmente agrícola. A partir da integração dos japoneses no Brasil, surgiram associações culturais e sociais oriundas dos povos imigrantes, cujo objetivo foi e é preservar e divulgar a tradição e a cultura do país de origem. O ato de congregar traz como consequência um forte sentimento de solidariedade que deu origem a associações de beneficência. A Associação Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo foi fundada em 1959 por um grupo de pessoas abnegadas, movidas pelo espírito de solidariedade, com o objetivo de auxiliar os atingidos por infortúnios ou enfermidades. Ao longo de quase meio século, a entidade conhecida como Enkyo, abreviatura de Engo Kyokai, que equivale à beneficência, tem se dedicado a cuidar de pacientes da terceira idade em 5 unidades localizadas em Campos do Jordão, Santos, Guarulhos, Suzano e no bairro de Liberdade, em São Paulo. Uma atividade mais recente tem como foco crianças carentes em parceria com a subprefeitura da Vila Carrão e outra com autistas, ambas em um trabalho pioneiro de educação especializada com base no amor. O Centro de Ação Social Amami atende crianças e adolescentes na faixa de 6 a 15 anos, a maioria provenientes de famílias desestruturadas. A unidade tem capacidade para atender 45 jovens em cada período. Além de alimentação, eles recebem instruções de caráter moral e cívico, tendo como alvo a formação de cidadãos éticos. O projeto de integração pró-autista, iniciado em abril de 2006, propõe um novo tratamento, designado terapia de vida cotidiana. Esse método substitui a medicação utilizada para neutralizar a agitação características dos portadores de autismo. A socialização, o desenvolvimento da conversação e a diversificação de foco de interesse são desenvolvidos com exercícios acompanhados passo a passo por instrutores. Destes, são exigidos não só a técnica, mas também e principalmente o amor. Fundamental é o amor em qualquer atividade assistencial. Cuidar de pessoas que necessitam de educação, tanto alimentar como comportamental, exige muita paciência. Quem se dispõe a educar deve amar. Como se vê, o sucesso nessa atividade depende de muito amor. Ao publicar este livro, Quem Ama Educa, Formando Cidadãos Éticos, Isamitiba traz ao leitor inspiração para educar com amor. E a doação de parte da renda obtida por esta publicação vem comprovar que a Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo pode contar com dignos parceiros para cumprir a missão de formar cidadãos éticos. Inácio Tadayoshi Moriguchi, presidente da Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo. Prefácio. No começo de outubro de 2002, o mundo ficou chocado com uma cena de televisão vinda dos Estados Unidos e retransmitida por todos os noticiários. No estacionamento de um supermercado, uma mãe entrava no carro, empurrava aos sopapos a filha pequena, continuava a socá-la no banco de trás, depois se agachava e continuava a sacudir e a estapear a menina, sempre batendo e batendo mais. E o mundo viu só os sapatinhos brancos no banco, sacudidos pela dor e pelo choro. Através de passagens como essa, tento dar uma ideia das histórias que Isami e Natércia, com base em sua experiência, reproduzem neste livro e depois analisam e interpretam, levando todos nós a pensar no que, afinal, está acontecendo, ou a concluir, em alguns casos, o que poderia ou deveria acontecer. Pois choca a nós todos ver na TV a mãe bater num filho ou uma babá flagrada num vídeo surrando outra criança. O que mudou? Até há poucos anos, criança podia apanhar. Isso significava educar. Em casa, mães e pais davam tabefes no traseiro, no rosto, na cabeça, nas costas ou onde pudessem acertar. Tudo em nome do educar. Valiam palmadas, cintadas, chineladas, sapatadas, mordidas, puxões de orelha e de cabelo.
Na escola valiam a vara, a palmatória com as calças arriadas, joelhos sobre o milho e pescoções de vigilantes professores e diretores responsáveis. Quando uma criança se queixava, a mãe ou o pai diziam que era porque merecera apanhar. E por acaso os pais amavam menos os filhos do que hoje? Já havia a TV, e se ela exibisse na cozinha um cinto pendurado para quando fosse necessário usar, tal cena não chocaria ninguém. Os filmes mostravam com candura alunos sendo açoitados nas escolas, mas isso não indignava ninguém. As vinhetas e historietas breves de Isame na Tércia causam alarme ou pelo menos alguma reação negativa ou de revolta. Por quê? Algo mudou? Mudou. A grande transformação cultural da humanidade é marcada pela aquisição do poder da mulher, poder para controlar a prole. A partir dos anos 70 do século XX, a cultura do filho único se propagou e filho passou a ser considerado uma espécie nova de riqueza. Não mais como em todos os séculos anteriores da humanidade, abastança produtiva para a família, como ocorria nas proles numerosas que nasciam e morriam em grande número, mas uma riqueza institucional, idealizada para garantir a conservação da espécie e espiritual como realização humana. Nos países escandinavos, nos Países Baixos, no norte da Alemanha, por opção, na China, por lei, chegamos a novas gerações nas quais não existem mais irmãos, primos, tios e muito menos padrinhos. Em nossa cultura, na América, o planejamento é para 2 filhos. Na Dinamarca ou na China, atitudes educacionais se tornaram culturais. Mas como castigar um filho único? As crianças passaram a ter proteção do Estado e uma superproteção na família. Isame e Natércia mostram como o processo educacional ficou, então, distorcido e como os pais, vivendo o conflito contemporâneo dessas mudanças, juntamente com as experiências tradicionais pelas quais eles passaram, tendem, sem novos fundamentos, a confundir que basta amar, desvirtuando assim a proposição de que amar é educar. Inspirados nos mestres com quem todos aprendemos, os autores ampliaram os conhecimentos para a convivência familiar, escolar e social dos dias atuais. Dialogando com o pesquisador René Spitz, eles falam sobre a depressão anaclítica por abandono do bebê e ampliam a obra do autor de O Não e o Sim, de 1946, que considera o não como organizador da personalidade, apontando para o excesso de sim e ilustrando: para haver o sim, precisa haver antes o não. Com Bruno Bettelheim, que em sua obra Uma Vida para Seu Filho, de 1987, ensina como não basta aos pais serem suficientemente bons. Isame e Natércia apontam para a irracionalidade de mãe ou pai não conseguirem construir-se como pai ou mãe suficientemente. Com Barry Brazelton ou Joshua Sparrow, que, desde a publicação de Bebês e Mamães em 1969, vem ensinando a importância das 2 figuras parentais para o bom desenvolvimento dos filhos, os autores abarcam a amplitude atual para pais separados, em famílias que não acabam, mas se transformam. Com Aaron Beck, criador da terapia cognitiva, que em sua obra de 1988, O Amor Nunca é Suficiente, ensina os fundamentos do bom relacionamento, os autores mostram que o amor não é posse, que ele se estende para a educação. Ou seja, com amor os filhos podem ser bem criados, ou melhor, eles se criam se os pais não atrapalharem. No amor, um filho se cria sozinho, mas por mais que seja amado, ele não se educa sozinho. Mas para acompanhar esta obra tão ilustrativa e prática de Isame e Natércia, recomendo ao leitor ter em mente as proposições subjacentes e várias vezes reiteradas sobre a integração relacional. No primeiro capítulo, seus autores falam da saudável teoria da integração relacional e nos demais descrevem o desajustamento e a doença relacional, além de relatar a intoxicação relacional do adolescente no grupo. Para completar esta breve descrição de tão excelente obra, um último lembrete. Para os que amam e educam, é sempre necessário estender também aos filhos as recomendações aqui feitas aos pais. São Paulo, 12 de outubro de 2002. Rain Gruspun, psiquiatra, psicólogo da infância e da adolescência, professor de psicopatologia infantil da PUC São Paulo.